Uma série de coisas me fez eu parar aqui, interrompeu na gravação desses vídeos e era para fazer em 2 vezes e já está indo para a terceira. E agora eu quero entrar já na parte principal do que e o porquê que o profeta Elias diz que o evangelho é regressão. Bom, vamos entrar na parte central agora. Se nós pegarmos como base o Antigo Testamento, nós vamos ter, se olharmos de uma forma crítica, nós vamos ter um Deus todo-poderoso e um povo desse Deus todo-poderoso que é um povo religioso, um povo sacerdotal, uma nação separada do paganismo, uma nação santa. Porém, esse povo que é separado do paganismo, o histórico deles e a biografia desse povo fala sobre reis, megas empresários, fala sobre príncipes, fala sobre sacerdotes, fala sobre grandes latifundiários, fala sobre escribas, fala sobre grandes poetas e literários, fala sobre grandes artistas, fala sobre uma infinidade de intelectuais. Antigo Testamento, tá? Agora nós vamos dar um pulinho aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento, os estadistas já não são mais estadistas, são escravos. Tem que pagar imposto às nações, tem que viver uma legislação de um povo que está amaldiçoado, não tem mais um Deus que lhe possa socorrer na terra. Existe uma promessa a este povo que eles têm que ir para o céu primeiro, para depois receber uma restauração, para depois, quando da sua ida para o céu, serem transformados. Já eles perderam um Deus suficiente que pelejava por eles na terra. O Deus desse povo se enfraqueceu diante da força dos demônios, que são terríveis, segundo o que nós lemos lá na literatura. Então o Deus foi ficando tão fraco que agora ele tem que sequestrar o povo e levar para o céu, porque ele não tem mais condição de lutar contra os deuses. Ele perdeu as forças de uma forma tão terrível que agora ele vai ter que tirar o povo dele da terra. Então ele tem que levar o povo dele para um outro lugar, para uma outra dimensão, para depois retornar à terra. A problemática não é que ele vai levar para outra dimensão. A problemática é o seguinte, que nós não sabemos se eles vão voltar e nem temos certeza que eles vão ir para uma outra dimensão. Então essa é uma grande problemática. E já aí é uma coisa terrível que em outros vídeos eu esclareço um pouco mais. Mas em se tratando dos reis, no Novo Testamento nós não temos mais reis. Primeiro porque quando a narrativa do Novo Testamento começa a se deflagrar, nós só vemos o escravo que aparece para seguir o Cristo. São pescadores, são até mesmo doutores, mas depois de seguir o Cristo eles se tornam perseguidos das nações, viram uma desgraça a vida desses camaradas. Eles passam a ser as pessoas mais indignas da face da terra. Outrora, vamos lembrar, lá no Antigo Testamento eles são príncipes, eles têm os seus territórios. Quando que eles perdem os territórios por causa do pecado, o Eterno levanta libertadores, toma novamente território, então eles sempre estão resguardados pelo Eterno. E já que no Novo Testamento eles estão debaixo de desgraça, já são escravos, são perseguidos pelas nações, virou saco de pancada dos reis, dos tribunos, imposto ali uma ideologia que eles vão ser perdidos, odiados das nações, peregrino, forasteiro. É uma desgraça ideológica, uma religião que amaldiçoou o povo de Deus, tirou-lhes a razão de tudo, jogou eles a trapo de imundície. Então, terrível. Os reis já não existem mais, os sacerdotes muito menos, porque agora não tem mais nem tabernáculo, não tem mais nem templo, não tem mais nem a cultura judaica. E ainda o cristianismo vem trazer uma outra problemática. Primeiro se tem um reino, se tem reis,
se tem governadores, se tem prefeitos que defendem a causa do povo. Já no Novo Testamento eles perderam tudo. E agora eles não podem ser mais rei, porque o Deus deles agora se torna insuficiente. Então não existe uma restauração para eles na terra. O Deus dele agora, desse povo, vai ter que levar eles para o céu, para uma outra dimensão, porque não tem condição dele fazer guerra contra os deuses que estão na terra. Os deuses agora se tornou o próprio Deus pela ideologia do Novo Testamento, porque se o Deus não consegue mais combater os deuses, não consegue restituir o que estava descrito no Antigo Testamento, que são as áreas territoriais, os governos das cidades, das nações, os grandes latifúndios. Então o povo se tornou um povo derrotado, um povo que não tem mais perspectiva de vencer as dificuldades na terra. Vai ter que ser transportado, vai ter que ser levado para um outro planeta. Então, uma tragédia do ponto de vista social e uma tragédia do ponto de vista religioso. Então, o evangelho é uma desgraça, porque, primeiro, tira a cultura judaica do povo. Diz que tem um novo testamento, uma nova forma de culto. Tira todos os cultos, os ritos, que dava acesso ali, segundo a literatura do Antigo Testamento, ao tabernáculo, ao ofício sacerdotal. Traz uma religião light, uma religião mais totalmente sem fundamento profundo da espiritualidade, da mística da religião judaica. Então é uma tragédia, né? E aí é o seguinte, a regressão social é total, porque você não se encontra mais um rei, não se encontra mais um presidente. O que se for rei, ele vai ter que fugir, ele vai ser odiado das nações e, sinceramente, é uma tragédia total. Então eu vou ter que fazer ainda um outro vídeo para falar um pouco mais sobre a regressão que o Evangelho trouxe